Fala, galera, beleza? Então, o jogador que eu vou falar aqui é um jogador que jogou no Botafogo nos anos 40 e nos anos 40 o Botafogo teve três grandes goleiros, mas dois deles são muito lembrados. Aimoré Moreira, que já vinha da década de 30, e Oswaldo Baliza, sempre lembrado com o título de 48. Mas também teve um goleiro chamado Ari Nogueira César, também conhecido como Ari Fanho ou Ari Gaguinha, que fez muito sucesso no Botafogo e era um grande goleiro, grande goleiro. Ele tinha um porte físico, é, não tinha um porte físico avantajado, né? Era de um porte físico meio pequeno, meio baixinho, mas tinha um futebol absurdo, era um goleiro absurdo. Ele era bem arrojado nos lances, ele saía com bastante virilidade nas bolas para pegar, para defender. E uma característica dele é que ele era, mesmo sendo um porte físico baixo, né? Ele era um grande saltador e ele conseguia nas bolas altas, com saltos assim espantosos, agarrar ou soquear as bolas. Então, ele era um goleiro de grande qualidade. E quando nós decidimos falar dos goleiros e escolher os goleiros, eu pensei exatamente nele, porque nos anos 40, ele sempre, vamos dizer assim, esquecido, e a gente tem que falar desse grande goleiro que foi o Ari, que nós vamos ver, chegou às seleções, carioca, brasileira, mas onde começou? Né? Ele nasceu em Castro, no Paraná, em 13 de abril de 1918, isso segundo o registro de batismo, e ele começou sua carreira em 1936, no Coritiba, na base, chegando ao time principal em 1939, já como titular. E ele foi campeão em 39 com o Coritiba, também em 41. E um fato interessante, que já em 39, quando ele sobe ao Coritiba, se torna titular do Coritiba, ele também pega a titularidade da seleção paranaense. Existia, na época, o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, e o Ari ele foi o goleiro titular nos campeonatos de 39, 40 e 41. Em 39 e 40 chegou à semifinal e assim, um fato muito interessante é que na semifinal de 40, o jogo contra o Rio Grande do Sul, que era muito mais forte do que a seleção do Paraná, ele conseguiu segurar o 0-0 e o jogo acabou indo para a prorrogação. Todos dizem que ele fechou o gol nos 90 minutos. Na prorrogação, o time já estava mais cansado, o Rio Grande do Sul com porte, com o físico mais inteiro, acabou classificando, indo para a etapa seguinte. O Botafogo se interessou pelo goleiro Ari em 1941. Ele chegou a visitar o clube em 1941. Ele veio, ele conheceu o Palacete Colonial, ele conheceu o vestiário, junto com o Patesco, né, que era também do estado do Paraná, pelo menos os registros indicam isso, alguns outros dizem que ele não nasceu no Brasil, e a gente fica nessa dúvida, né? E veja bem, ele foi visitar General Severiano e quase acertou com o Botafogo em 41, mas não ficou e voltou para o Coritiba. Em 42, veio o Campeonato Sul-Americano de Seleções e o Botafogo cedeu a Aimoré Moreira, que já estava, vamos dizer assim, para a época, né, para a época, já meio considerado um veterano. E também o goleiro Caju foi convocado. Esse goleiro era do Atlético Paranaense. E o Botafogo tentou trazer o Caju, mas as negociações não deram, isso após o Campeonato Sul-Americano, no início de 42. As negociações não avançaram
E aí o Botafogo acabou trazendo quem? A grande revelação do futebol do Coritiba, que era o quê? O goleiro Ari, que era o goleiro do Coritiba e da seleção paranaense. O Ari, ele vem para o Botafogo, junto com ele vem o ponta-direita Lucas, eles assinam com o Botafogo, ia acontecer uma partida contra o Coritiba, lá na capital paranaense, só que por motivo de datas, já estava perto de acontecer o torneio início e o início do campeonato carioca, acabou sendo cancelado esse amistoso, onde ele iria estrear contra o Coritiba nesse amistoso. Acabou não acontecendo, e aí a estreia dele foi exatamente em 12 de abril, na segunda partida do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O Flamengo faz 1-0 aos 30 e tantos do segundo tempo, e já pensando que estava com a vitória, Heleno vai lá, faltando um pouquinho, e empata a partida. O jogo foi 1-1, e foi a estreia do goleiro Ari, em 42, no Campeonato Carioca. Ele só não jogou a primeira partida. A primeira partida jogou a Aimoré Moreira, e depois, todas as outras partidas, ele atuou. E ele foi tão assombroso no campeonato, com defesas boas, chamou tanta atenção, que ele foi convocado no final de 42 para a seleção carioca. E ele é um dos 3 goleiros que são convocados para a seleção carioca. Ele não chegou a jogar. A seleção ficou com vice-campeonato, perdeu a decisão para a seleção paulista, mas ele estava no elenco inscrito para a disputa desse campeonato brasileiro de seleções, já pela seleção carioca. É interessante que nos primeiros anos, 42 e 43, ele revezou o gol com o Aimoré Moreira. E depois, de 44 em diante, ele revezou o gol com outro goleiro, que eu já falei aqui, Oswaldo Baliza. E o Botafogo com grandes goleiros, você veja, o Aimoré Moreira, o Ari, que nós estamos falando aqui, e o Oswaldo Baliza jogaram seleção carioca, seleção brasileira, os 3. Como nós estávamos bem de goleiro. Bom, em 1945, o Ari ele é convocado para a seleção brasileira. Ele faz um campeonato carioca magistral, ele joga quase todas as partidas, só não joga uma partida, que ele estava com o braço engessado, ficou engessado poucos dias e já voltou a jogar. Nessa partida joga o Oswaldo, que ele estava com o braço engessado, e ele vai. Então ele fez muito sucesso, foi muito sucesso nesse campeonato, chamou muita atenção e foi convocado. E aí ele estreia exatamente na segunda partida da Copa Roca. O Brasil havia perdido a primeira partida, ele vence a segunda partida com ele em campo, a partida de desempate também vence, e ele é campeão com a seleção da Copa Roca. Em seguida vem a Taça Rio Branco, e o Brasil acaba perdendo a taça para o Uruguai. E logo na sequência, iníciozinho de 46, vem o campeonato sul-americano, né, a atual Copa América, onde ele, Ari, continua sendo titular. E o Brasil faz uma campanha boa, chega à última rodada para decidir com a Argentina. O Brasil havia vencido a Bolívia, o Uruguai, empatou com o Paraguai e venceu o Chile. E aí veio a partida com a Argentina, e ele estava sentindo exatamente o quê? Aquele braço. Ele estava sentindo essa contusão antiga, e aí acaba que ficou aquela dúvida a semana inteira se ele ia jogar ou não, e ele acaba não jogando. E o goleiro da seleção é o Luiz Borracha. Esse jogo foi uma verdadeira batalha campal. O Brasil perde o jogo, perde o título, fica com o vice-campeonato. Isso em 46. Então, o Ari, ele, na sua carreira, jogou essas 8 partidas pela seleção brasileira, e depois ele fica no Botafogo até 1950, quando ele ruma para o futebol colombiano. Ele vai jogar no Atlético Júnior, que é o atual Júnior Barranquilla, né? Ele fica lá
até 1952, e depois ele volta para o Brasil. Ele vai jogar no Bom Sucesso. Ele fica aqui jogando no Bom Sucesso o campeonato de 52, 53 e 54. Disputa o torneio início e o Campeonato Carioca pelo Bom Sucesso. E ali ele conquista 2 títulos pelo Bom Sucesso. 2 torneios, um em Araguari, Minas Gerais, outro também em Juiz de Fora, Minas Gerais. Lembrando que pelo Botafogo, ele conquistou o campeonato de reserva aspirante em 44. Ele chegou a jogar pelo time e tem esse título, sendo essa categoria, né? Épocas eram chamadas de reserva, aspirante, e ele tem essa conquista pelo Botafogo. Mas vamos voltar aqui. Então ele está no Bom Sucesso agora, ele encerra a sua carreira no Bom Sucesso, em 54, mas antes de encerrar a carreira, ele foi agraciado com o prêmio Belfort Duarte. Ele recebeu o diploma de Belfort Duarte, que seria o quê? Jogador, critérios variaram de tempo em tempo. Né? Quando ele recebeu, o critério era 80 partidas sem ter advertência ou 4 anos sem ter advertência em campo. E aí ele recebeu esse prêmio Belfort Duarte, isso no ano de 54, quando ele encerrou a carreira. E em 1958, no dia 7 de março de 1958, com 39 anos, novo, o Ari faleceu na cidade do Rio de Janeiro. Uma perda, né? Porque muito jovem ainda, tinha muita vida pela frente, e fica na nossa memória, e fica, para quem não conhece, passou a conhecer agora, o grande goleiro que foi Ari Nogueira César, Ari Gaguinho, Ari Fanho, o goleiraço que defendeu as cores do Coritiba, o nosso Botafogo, Júnior Barranquilla, Bom Sucesso, as seleções paranaense, carioca e brasileira.